Tem advogado que se importa tanto com a sua imagem, usa os melhores ternos, as camisas sociais mais bem passadas, sapatos engraxados, só que na hora de fazer a petição, eles abrem um editor de texto e simplesmente vão jogando as informações sem se preocupar com uma estrutura estética para a apresentação da petição. E um dos elementos que mais comprometem uma boa estética é exatamente a utilização incorreta de negritos, sublinhado, itálico, e por conta disso, no vídeo de hoje, eu vou falar como usar recursos de destaque nas petições jurídicas. Meu nome é Rafael Tognoli e aqui nesse canal eu trago dicas práticas para advogados. Convido você a seguir o perfil Advogado Estratégico no Instagram, pois lá eu faço pesquisa de conteúdos mais relevantes para trazer aqui no YouTube. Em um mundo ideal, todos os juízes poderiam sentar e ler a sua petição com a maior calma do mundo, com toda a concentração, entendendo todos os pontos ventilados e desta forma decidindo se a pretensão do seu cliente procede ou não. Mas não é essa a realidade. A Associação de Magistrados do Brasil, AMB, divulgou que existe cerca de 17 mil juízes ativos. Já o CNJ divulgou que existem em trâmite mais de 80 milhões de processos. Resumindo, é pouco juiz para muito processo. Só que a questão, ela não para por aqui. O juiz ele não fica no gabinete dele o dia todo lendo petições, despachando e sentenciando. Muitas horas dos seus dias são consumidas com audiências. Nós, advogados, quando temos uma audiência, uma única audiência, costumamos perder metade de um dia, dependendo do caso até o dia todo. Agora imagine os juízes tendo que fazer várias audiências por dia, enquanto a fila de processos só aumenta. Ou então, aquele juiz que está no gabinete, concentrado em fazer uma sentença, e batem na porta dele para despachar com um advogado ou para resolver um caso, alguma coisa mais urgente. Não é de se admirar que muitos juízes tendem a incentivar os acordos nas audiências. Com o acordo, ele não precisa ler o processo inteiro novamente para poder sentenciá-lo. Então, o ponto que eu quero estabelecer aqui é o seguinte: a sua petição, ela disputa a atenção do juiz não só com outras petições, mas com outras tarefas do dia a dia do magistrado. E de vez em quando, a gente precisa que determinado ponto da nossa petição tenha um destaque, precisa de uma atenção maior em algum detalhe. E para isso usamos o negrito, o sublinhado, o itálico, a caixa alta, também conhecido como letras maiúsculas, e até mesmo aquele marca-texto, aquele fundo colorido aplicado nas palavras. Só que existem limites para o uso destes recursos, porque senão eles mais atrapalham do que ajudam. Vamos estabelecer alguns princípios estéticos e de estilo de redação para que você entenda de forma correta como utilizar essas ferramentas. O princípio de número 1 é: se você destaca demais, você não está destacando nada. Seja seletivo, selecione os pontos que realmente precisam de uma atenção redobrada, aqueles pontos que farão diferença para a análise do caso. Se você sair colocando tudo em destaque, o juiz ele vai dar a mesma importância para tudo. E aí não faz sentido nenhum você tentar ressaltar qualquer parte. Geralmente, os pontos que devem ser destacados são os pontos fáticos e não os pontos jurídicos. Você precisa demonstrar para o juiz que determinada ação ou omissão da parte adversa criou a pretensão resistida. Não quer dizer que os fundamentos jurídicos, vez ou outra, não mereçam destaque. Mas, geralmente, o ideal é que somente se destaque lei, doutrina, jurisprudência, se algumas destas ainda tiver divergência na sua aplicação. Ou se realmente for um ponto imprescindível, que faz toda a diferença para a resolução do caso. Lembre-se, o menos é mais. Menos destaques, mais forças para eles. Princípio número 2. Não crie poluição visual com os recursos de destaque. A petição ela precisa ser fácil de ler, ela precisa ser fluida. Se você colocar um monte de negrito, um monte de itálico, um monte de sublinhado, sair colocando marca-texto amarelo em tudo, a petição vai virar um carnaval. Vai doer nos olhos de quem lê. A estética da petição ela deve ser o mais limpa possível, pois assim o cérebro do juiz direciona toda a sua capacidade cognitiva para ler e entender o que está sendo pedido. Os recursos visuais em excesso
seja de negrito, itálico, sublinhado, caixa alta, eles são obstáculos durante a leitura. Eles desviam a atenção e o processamento da leitura. Então, não queira utilizar todos os tipos de destaque, nem em conjunto, ou seja, no mesmo texto, usar ao mesmo tempo o negrito, o sublinhado, itálico, a caixa alta, e nem separadamente, tendo cada parágrafo um tipo de destaque. Escolha 2 tipos, no máximo 3, para usar ao longo da petição e escolha pontos cirúrgicos para aplicá-los. E quanto ao marca-texto, use apenas uma única cor, de preferência somente o amarelo, pois usar mais de uma cor certamente dará aquela sensação carnavalesca para a peça. Princípio de número 3, cuidado para o destaque não criar o efeito inverso. Se algum destes recursos de destaque for usado incorretamente, o tiro pode sair pela culatra. Por exemplo, o recurso de caixa alta, que são as letras maiúsculas, ele possui 2 perigos na sua utilização. Primeiro, nós somos alfabetizados desde criança e somos ensinados de uma forma que o conteúdo dos textos é escrito em letras minúsculas. As letras maiúsculas, elas são usadas na maior parte das vezes para títulos, para iniciais de frases ou nomes próprios, siglas, mas não para o conteúdo do texto especificamente. Então, quando você escreve mais de uma linha em letra maiúscula, você está indo contra a programação oficial do cérebro do leitor. E aí, para ele entender aquele texto de forma completa, ele precisa reprogramar momentaneamente o cérebro para processar aquele texto como conteúdo em vez de um título ou em vez de uma sigla. Fazendo uma comparação bem simplista, é como se o texto em letra minúscula fosse um programa leve que o computador dá conta de rodar. Já o texto em letra maiúscula fosse um programa mais pesado, que exige mais memória, mais processamento do computador. E você não quer exigir mais do cérebro do juiz. Você quer que ele tenha um ritmo mais fluido na leitura da sua petição. Para quê? Para entender tudo completamente sem um mínimo de esforço. Você não sabe quantas audiências esse juiz já fez no dia, quantas sentenças ele já redigiu, quantas petições ele já leu antes da sua. Você não sabe quanto de combustível mental esse juiz ainda tem quando ele chegar na sua petição. Então, para você ter mais chances de ser compreendido, você tem que entregar o texto mais simples, mais fácil de ser lido. E aí colocar 2 ou 3 linhas em caixa alta vai exigir mais dele e vai diminuir as chances de você ser compreendido na totalidade do que quis dizer. O segundo perigo de se usar caixa alta é que muitos tribunais disponibilizam seus acórdãos com as ementas exatamente em caixa alta. E aí, se você joga um parágrafo em letras maiúsculas, na pressa do dia a dia, fazendo aquela leitura dinâmica, o juiz ele pode confundir aquilo, achar que é uma transcrição de jurisprudência e vamos ser sinceros, a gente sabe que na maioria das vezes juiz não lê transcrição de jurisprudência, não lê nem transcrição de lei ou de doutrina. Existe um brocardo jurídico para isso, que é aquele dá-me os fatos que eu te darei o direito. Então o juiz, para ser juiz, ele estudou lei, ele estudou doutrina e jurisprudência pra caramba. Aí muitas vezes eles não estão interessados nos seus argumentos jurídicos propriamente ditos, mas sim nos seus argumentos fáticos, para que, sabendo exatamente o que aconteceu, eles decidam qual e como aplicar a lei, a doutrina e a jurisprudência que eles já sabem de cor. Então, se você utilizar a caixa alta, tente sempre usar dentro de uma única linha, para não correr esse risco de algo que você queira salientar não ser nem lido. Princípio número 4. Use a estética como identidade visual. Muitos advogados subestimam que a estética da petição, a fonte utilizada, a parcimônia nos recursos de destaque, a padronização da formatação, a sobriedade do seu logotipo no cabeçalho, as informações de contato no rodapé, são todos recursos que podem atribuir ao advogado uma identidade visual. O juiz, os servidores, o advogado adverso, todos eles podem reconhecer você só de olhar para a petição. A questão é, eles terão uma impressão de respeito, de admiração ou terão uma impressão de deboche? A sua imagem como advogado não depende só de quão bonito é o seu escritório ou os ternos que você usa, mas também o seu trabalho. E o seu trabalho
é exteriorizado pelas suas petições. Ter petições bem apresentadas pode até ser uma forma de você conseguir clientes. Volta e meia, alguém que viu a sua petição vai se impressionar ou vai solicitar os seus serviços quando precisar, ou até mesmo indicar para alguém. Resumindo, bom senso na hora de usar. Não sair destacando tudo, achando que isso vai ajudar a chamar a atenção do juiz, pois com certeza não vai. E você, costuma prestar atenção nesse aspecto estético na hora de redigir a sua petição? Ou se dedica unicamente ao conteúdo jurídico da peça? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, sobre a importância da estética na petição. Se você acha que ajuda ou se você acha que na verdade o juiz nem lê a petição e por isso não faz diferença. Dá um like aqui para ajudar no engajamento, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica toda semana. A gente se vê no próximo vídeo. O meu nome é Rafael Tagnoli e esse é o Advogado Estratégico.